Andressa Monteiro escreve desde os 15 anos, quando descobriu o amor pela poesia ao ler Manuel de Barros. Durante a pandemia, a autora selecionou poemas escritos em diferentes momentos de sua vida para construir uma coletânea de mais de 80 textos, que estão reunidos no livro intitulado Velho Mundo e Outros Poemas, lançado pela editora Patuá. O livro aborda temas como natureza, desejo, afeto, perdas, tempo e espaço. Vem comigo conhecer a jornada da Andressa Monteiro, que também é jornalista. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é sobre poesia, né? Livro, literatura, enfim. Estamos aqui com a Andressa Monteiro, ela que é escritora, jornalista, mas eu prefiro que ela se apresente como a gente sempre faz no nosso canal. Muito bom dia, Andressa Monteiro. Eu gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos inscritos, para quem estiver nos assistindo. Pode ficar à vontade que o canal é seu. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anselmo. Queria primeiro agradecer pelo convite de participar aqui do canal. Fico muito feliz com a oportunidade. Obrigada. E vamos lá. Bom, para me apresentar, né? Meu nome é Andressa Monteiro. Eu sou jornalista e sou poeta. Eu me formei em 2010 em jornalismo, depois fiz pós-graduação em jornalismo cultural e depois fiz mestrado em comunicação social. Mas eu escrevo desde pequenininha, escrevo e leio desde pequenininha. Minha mãe é professora, então eu sempre tive muito estímulo em casa de leitura. E a arte e a literatura sempre tiveram muito presentes na minha vida, né? Então eu comecei a, de fato, escrever poesia com 15 anos, 16. Escrevia no diário, escrevia um pouquinho no caderno, mas sempre mantive muito para mim, né? E foram só nos últimos anos que eu resolvi colocar o que eu escrevia para o público, começar a me expor como escritora e não só como jornalista. E eu moro em São Paulo, nasci em 88, e acho que é isso. Eu costumo muito, porque eu sou professor aqui no município também, há 14 anos. Eu costumo muito colocar essa questão da leitura para os meus alunos. Eu gosto muito que eles... A gente, inclusive, na nossa escola tem um projeto que é de leitura, né? Tem a premiação, 2 premiações no ano, para incentivar, né? Aquela questão de medalha, eles gostam bastante. A gente sabe que a leitura faz a gente viajar, né? E é muito bom. Mas, Andressa, Velho Mundo e Outros Poemas é o seu primeiro livro, não é isso? Isso mesmo. O que é que ele traz, assim? Fala um pouco do seu livro, alguns temas abordados nele. Sim. Antes disso, eu só queria comentar sobre o projeto de leitura, que eu acho que ler desde pequena, para mim, fez toda a diferença, assim, poder entrar em contato com os livros e poder ensinar isso, tanto na escola quanto dentro do âmbito familiar, faz totalmente diferença para você adquirir hábito de leitura mesmo, sabe? E falando um pouco sobre o meu livro, a gente sempre, quem gosta de escrever, né, quem gosta de ler e escrever, sempre tem um sonhozinho, né, um desejo inconsciente de poder publicar alguma coisa, pelo menos eu sempre tive, né? E como eu sempre fui muito ligada à arte, não só a literatura, mas a pintura, a música, todas as formas de arte, eu sempre gostei de me expressar criativamente por meio da arte. Não só por meio da literatura, mas também por fotografia, pintura, no canto e tudo mais, né? E eu tinha todos esses poemas que eu escrevi na época que eu era adolescente, no início da minha fase adulta. E na pandemia eu resolvi reunir todos esses poemas, né? E aí eu falei assim, vamos ter coragem de me expor. Eu falei, então, já que eu quero escrever, já que eu tenho essa vontade, eu quero publicar, eu vou ver se eu consigo reunir esses poemas e mandar um manuscrito para editoras para ver se elas tinham interesse, né? Então, foram poemas de várias épocas da minha vida. Por isso, o título do meu livro, Velho Mundo e Outros Poemas, porque eram poemas de uma Andressa que não é a Andressa que existe agora, de uma moça mais nova, de uma adolescente, depois que virou mulher, depois teve outras fases. Então, eram poemas em que eu abandonava muitas crenças, já não estava perto de pessoas que antes conviviam comigo. Então, era uma espécie de adeus a esse mundo e uma transição para o novo mundo que me esperava, né? Então, o título foi por causa disso. E aí eu reuni esses 80 poemas, né? Mandei para a editora Patuá, eles tiveram um interesse, eu fiquei muito contente. E a publicação foi bem rápida, assim, eu tive bastante sorte também, eles foram super carinhosos, super atenciosos, me deram todo o tratamento necessário na parte de publicação, de edição do livro, e aí agora ele saiu, já vai quase completar um ano, né, do lançamento dele, ele foi lançado em março de 2023, e é isso, mas o processo foi todo muito rápido, assim.
falar em processo, por exemplo, quem gosta de escrever um livro, como é todo esse início, assim? Você manda só o manuscrito, eles quem faz diagramação, essa coisa toda? Isso, Anselmo, no meu caso foi isso. Eu mandei o manuscrito, eles me responderam com interesse na publicação, e logo depois a gente foi negociando sobre a parte de editoração, como eu gostaria que fosse a capa, a revisão. Então foi tudo em conjunto, em parceria, né? Eu não sei dizer como são o trabalho de outras editoras, mas eu acho, né? Eu arrisco a dizer que é mais ou menos semelhante. Certo. E mandei para outras editoras também. O bom do escritor, assim, o necessário do escritor, né, principalmente a gente que está começando agora, é mandar para os lugares. Seja se você quer publicar um poema, um conto, um trabalho menor, manda para o pessoal e vai vendo as respostas, porque é assim que a gente também vai vendo como o nosso trabalho é visto, né? E a gente vai crescendo, a gente vai ganhando críticas construtivas, e tudo isso ajuda também a gente a desenvolver a nossa escrita e a nossa personalidade enquanto escritor, a nossa voz enquanto escritor, né? Bacana. Agora, voltando só um pouco mais, né, para antes de tudo, como você iniciou assim, seu interesse pela poesia, né? Tem alguém que você se inspirou, alguma figura literária, alguém da família, enfim? Sim, eu lembro que eu comecei a ler, eu leio desde pequena tudo, né? Mas eu lembro que eu comecei a gostar bastante de poesia com Manuel de Barros, né? Ele foi o escritor que me fez comprar livros de poesia e me fez olhar para a escrita de uma maneira poética. Toda escrita é poética, tudo tem poesia, né? Mas eu comecei a ver o formato como a poesia se instalava, eu comecei a ver como era escrita e muito mais do que isso também, eu comecei a me apaixonar pelo tema, que é o tema que está mais presente poesia, que é a natureza. Então, Manuel de Barros, ele escreve sobre o cotidiano, sobre os pequenos atos, sobre como, né, uma formiga andando pelo jardim é poesia, como a gente pode, como o nosso corpo pode se integrar no meio da natureza. Então, foi por conta dele que eu comecei a me apaixonar por ler poesia. A partir daí, já vieram várias escritoras brasileiras que me inspiraram bastante. Não necessariamente elas escreviam só poesia, mas escreviam romances, que nem a Clarice, ou então a Marina Colasanti, a própria Ailda Hilst, que nos últimos anos me guiou bastante assim, no processo de entender como ela escreve, de como eu poderia estruturar meus poemas também. Então, esses foram os atores principais que eu falo assim, não, eu quero ler, eu li eles, eu os li, né? Então, não, eu gostaria de escrever, eu gostaria de poder escrever poesia também. Então, foram esses influenciadores, né? Esses escritores que me influenciaram. E antes eu escrevia, assim, um texto mais solto, depois eu comecei a estruturar um pouco mais uma prosa livre, poemas mais curtos, com uma mensagem mais direta, mais o punch, que a gente chama, né? E às vezes me arrisco a escrever contos, mas a minha escrita ela é uma escrita com um perfil mais curto, mais direto ao ponto, por isso que a poesia ela me envolve e me apaixona, né? Eu acho que foi basicamente isso, assim, mas foram esse escritor e essas escritoras em específico. Bacana. Andressa, como você relaciona a sua formação em jornalismo, né, o mestrado em comunicação social e o seu processo de escrita poética? Olha, o que o jornalismo me ensinou, e principalmente a pós-graduação e o mestrado, foi a ter paciência para na hora de montar um trabalho. Assim, no mestrado a gente tem basicamente 2 anos, né, para começar a pensar na nossa dissertação, no tema, e a gente entender que escrita é um processo. Além disso, que é um processo que, para mim, deve ser feito, pode ser feito todos os dias, né? Então, já às vezes me perguntam, né, Andressa, você escreve todo dia? Como é que é o seu processo, né? Eu tento escrever um pouquinho todo dia, nem que seja para editar ou para revisar ou para derrubar um poema e escrever ele do zero. Eu acho que a gente precisa ter esse hábito de escrita para poder, depois de algum tempo, criar um corpo de trabalho constante. Não que necessariamente a gente vá usar tudo que a gente escreve. Às vezes tem coisas que eu escrevo que eu nunca mais uso, sei lá, de 100% do que eu escrevo, às vezes é 60%, e 70% e os 30% eu jogo fora, assim, mas é importante escrever. E no mestrado, você lê, relê, você vai pesquisar, você volta naquele texto, então tudo isso ajuda na construção da poesia. A poesia ela tem que tomar forma, né?
Tem poemas que se escrevem rápido, mas tem poemas que eu vou deixar ali 2, 3, 4 meses e que eu vou reler e falar assim, não, agora eu coloco essa palavra, agora eu tiro essa, agora eu adiciono esse verso, agora eu mudo a estrutura da poesia. Então, tem o trabalho de calma e de perseverança e de entender que o texto tem um tempo de nascimento, tem um tempo de crescer e que é muito importante para depois a gente amadurecer aquilo que a gente escreveu. Isso me ensinou bastante. Não sei se você chegou a ouvir aí, passou o Ivete Sangalo aqui cantando em carro de som. Andressa, como foi que sua família recebeu, né, a notícia, enfim, essa empolgação toda com o seu livro, né? Eu acho que todo mundo ficou feliz. Muito, muito, muito. Meus pais ficaram muito felizes, a minha mãe ficou muito feliz, meu irmão também, minha família e meus amigos, meu namorado. Tenho muita sorte, muito privilégio, porque eu tenho uma rede de apoio muito bacana ao meu lado, assim. Então, eles sempre me incentivaram desde pequenininha a procurar pela arte, a fazer o que eu gostava de fazer. Então, tanto na escolha de jornalismo, quanto sempre persegui esse meu impulso criativo de ir em museu, ir em instituição cultural, ir em show, ir em peças de teatro, tudo isso vai formando a gente enquanto artista também, sabe? E eles sempre foram muito abertos e muito flexíveis, eles nunca me pressionaram a fazer uma coisa que eu não gostava, sempre foram muito generosos nesse sentido, então eles ficaram super felizes, né? Eu lembro que no dia do lançamento meu pai ficou super ansioso, andava para lá e para cá, minha mãe também, e todo mundo que estava perto de mim, assim, é uma conquista que a gente acaba curtindo juntos, né? Não só eu, mas todo mundo que está ao meu lado também fica muito contente. Andressa, mas saindo um pouco do seu livro, com relação ao jornalismo, você atua como jornalista aí na cidade, não? Em que área? Sim, eu sou editora de conteúdo e eu sempre fui de uma empresa e eu sempre trabalhei como jornalista autônoma, né, freelancer. Então, sempre escrevi sobre tudo um pouco, em diversas editorias, sempre com... Claro que o meu foco é em cultura e arte, né? Entretenimento também, mas eu sempre escrevi. Na época do estágio, eu já comecei a escrever para alguns jornais, depois fui indo para portais e sites. Então, escrevia desde engenharia até cuidados com a pele. Isso é legal de você trabalhar de uma maneira autônoma, porque você tem essa chance de escrever sobre vários assuntos, né? E quando você é jornalista, você precisa pesquisar, e essa curiosidade, ela tem que estar ali sempre presente na profissão para você correr atrás do que você precisa falar, para você, né, não falar alguma coisa que não tem respaldo científico, que não tem uma argumentação sólida. Então, eu como jornalista autônoma com produção de conteúdo, isso me gerou muito conhecimento também, é uma coisa que eu adoro aprender, né? Não é à toa que eu também fiz pós-graduação, mestrado, sempre gostei de estudar. Mas até hoje eu atuo como jornalista e na área de edição e produção de conteúdo. Bacana. Você pretende escrever outros livros? Sim, eu já, desde que eu lancei o Velho Mundo, né, eu já tinha guardado alguns outros poemas, agora dessa nova fase, dos últimos 2 anos, e nesse 1 ano, né, que o livro foi lançado, eu já estou com um corpo de poemas legal, mas eu estou ainda aguardando um pouco, porque eu quero ainda trabalhar na divulgação do meu primeiro livro, quero mostrar um pouco mais os poemas desse primeiro livro para o público, então trabalhar mais nesse sentido, né? Mas já quero lançar o segundo, de repente, ano que vem, não prometo nada também, mas quem sabe mais para o ano que vem, para o meio do ano que vem, nos próximos anos, com certeza ele vai sair. Mas sempre eu mudei um pouco a minha temática em relação ao primeiro livro, mas ainda trato de questões da natureza, do feminino, da mulher integrada à natureza, a relação com os animais, enfim, que é bastante presente na minha poesia também, mas também se tratando do desejo, do amor, da perda, de transformações, do tempo e do espaço. Tempo e espaço especificamente que eu trato não só na minha poesia, mas tratei na minha dissertação de mestrado, temas mais filosóficos também, que eu sempre gostei de escrever. E o nosso blog também, o nosso canal estará aberto para o próximo livro, né? A gente conversar também, enfim. Ai, obrigada. Agora, Andressa, fale para a gente onde encontrar o livro, né? Onde adquirir. Vamos lá. Então, o livro pode ser encontrado na editora Patuá. Então, se vocês abrirem o site lá e colocar meu nome, Velho Mundo e Outros Poemas
o título, né? Meu nome, Andressa Monteiro, vocês já acham, ou jogar no Google. Ou também pelo Instagram, no meu Instagram, né? Que é @monteiroacarte. Eu acho que também vai ter na descrição do link. Sim. Vocês podem entrar em contato comigo, eu envio também com dedicatória, enfim. Então, tem essas duas formas. Muito bom. Andressa, chegamos ao final, né? Mas eu estou deixando o espaço aberto aqui para suas considerações finais. Falar o que eu não te perguntei. Pode ficar à vontade que o canal é seu. Obrigada, Anselmo. Eu gostaria só de agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade de mostrar meu trabalho, de mostrar um pouquinho quem eu sou. Quem estiver vendo e quiser conversar comigo de novo pelo Instagram, a gente bate papo, conversa sobre literatura. E mais uma vez agradecer pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou mostrar aqui para você só... Quando eu tinha 15 anos, eu tinha um time de futebol, né? E fui escrevendo tudo, detalhava, enfim. E aqui são cadernetas velhas, antigas, capa mole. Isso aqui é tudo escrito à mão, certo? Que eu ainda pretendo lançar um livro sobre a história do time. Eu super apoio, quando sair eu quero ler sim, porque eu já estou interessada em saber como é a história. Eu não sou tão fã, assim, de futebol, mas eu gosto de ler sobre histórias que me instigam, que me geram curiosidade. E esse, com certeza, eu acho que vai ser legal saber como surgiu. Com certeza. Eu vou fazer nem que seja um e-book para lançar por aí, né? Sim, pela Amazon é tranquilo, eu acho também. Eu acho que eles têm até um processo de editoração ali, que eles ensinam como faz uma capa, como vai editar o livro. E lá você pode também colocar o preço que você quiser. Eu acho que eles são bastante flexíveis. Ou então para uma editora também, né? Isso. Só mandar. O importante é então no seu próprio site, né? No Instagram, na sua conta. O importante é mostrar, né? Que a gente fica muito contente também quando os leitores gostam do que a gente escreve, né? É uma sensação indescritível. É verdade.